Olá, hoje, sábado, 1º de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, Senhor, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, Senhor. Vós, Jesus, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a reflexão, a nossa Lexio Divina de hoje, peço que você que nos acompanha possa curtir, comentar, compartilhar. Você que nos segue no Spotify, curte, comenta, compartilha. Você que nos segue no YouTube, curte, comenta e compartilha, porque esse pequeno gesto, esse minuto que você gasta fazendo isso, faz com que o nosso Café com Lexio chegue a mais pessoas. Nós já temos irmãos e irmãs fazendo a Lexio Divina, não apenas no Brasil, mas no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Costa Rica, na Holanda, na Espanha, na Suíça. Então veja, esse gesto pequeno que você está tomando de curtir, comentar e compartilhar está fazendo com que a palavra de Deus, a nossa Lexio Divina da comunidade Filhos da Misericórdia, chegue a estar ultrapassando as fronteiras e chegando e alcançando aos corações mais distantes por essa graça que a gente tem de usar para o bem, né? Usar para a disseminação da palavra de Deus, a internet, né? Então, primeira leitura de hoje, livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Essa palavra vai falar sobre que Deus criou o homem, o formou à sua imagem e semelhança, deu-lhe autoridade sobre tudo o que está sobre a terra, deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos, um coração para pensar, encheu-os de inteligência, de sabedoria, deu-lhes ainda a ciência do Espírito, encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal, né? Firmou com eles, a palavra vai descrevendo tudo isso, mas o versículo 10, firmou com o homem, né? Com eles uma aliança eterna. Então veja, você existe, Deus firmou com você uma aliança eterna. Deus deseja cumprir, firmar com você uma aliança eterna, cumprir com essa aliança e mostrar-lhe a sua justiça. Os nossos olhos, né, porque ele vai dizendo, seus olhos, né, do homem, do ser humano, seus olhos viram as grandezas da sua glória. Quando a gente olha para a criação, a gente vê a grandeza da glória de Deus, né? Os seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. E ele lhes disse, aí preste atenção nisso aqui, que é aqui que a gente começa de fato
a nossa meditação. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo o que é injusto. Então é preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã, que a gente tenha o devido cuidado, faça constantemente uma auditoria na nossa vida. Observe, que a gente possa observar, ter um olhar demorado para as nossas escolhas, para as nossas decisões, para os nossos comportamentos. Um olhar demorado para avaliar a coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz. Porque é a palavra de Deus que está dizendo: tomai cuidado com tudo o que é injusto. A cada um, Deus deu mandamentos em relação ao próximo. Então, pega o versículo 11, final do 11 e o 13. Olha o que diz o 13. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos aos seus olhos. Então, vou começar pelo final. Veja, meu irmão. Minha irmã, a gente consegue enganar a si mesmo. A gente consegue mentir para a gente mesmo e viver na ilusão. A gente consegue enganar o outro. Consegue também. Mas a gente não consegue enganar a Deus. Porque os caminhos da gente estão sempre diante do Senhor. E não ficam e não podem ficar ocultos aos seus olhos. Deus tudo vê. E por isso que Ele mesmo determina: tomai cuidado com tudo que é injusto. Por quê? Porque para Deus essa é uma regra. A lei do plantio e da colheita. Não, o plantio é incerto. A gente vai plantar o que a gente quer. Mas a colheita é certa. A gente vai plantar exatamente aquilo que a gente vai colher, exatamente aquilo que a gente plantou. Então, se você tem durante a sua vida plantado discórdia, maledicência, julgamento, fofoca, se você durante a sua vida tem plantado relativização do pecado, soberba, de apontar o erro do coleguinha e não emendar as próprias faltas e não corrigir os próprios erros, em auditar a vida do outro e não cometer essa auditoria eficaz que promove uma mudança de vida na própria vida. Tomai cuidado com tudo o que é injusto. Com tudo o que é injusto. Então, nos é necessário esse autoconhecimento. Essa revisão de vida, porque é fato, e aqui a gente vai ser muito assertivo, para que a gente gaste mais tempo pensando, rezando, meditando sobre a nossa vida. Porque a gente pode enganar a si mesmo. Na verdade, a mente da gente mente muito para a gente. Mente muito para a gente. Eu vou dar um exemplo, né, que fez parte do meu universo aí, a questão de estudar para concurso. Tem gente que quer, pede a Deus a graça todo dia de passar no concurso, mas não paga o preço. Não estuda como tem que estudar, não estuda com eficácia, não ataca as deficiências, foge daquelas matérias, não estuda com estratégia, estuda, eu estou falando do curso não, mas da estratégia, da organização, né, de você poder estudar atacando as tuas deficiências. E falo do concurso para falar da vida. Faz as coisas só para cumprir tabela, para dar uma satisfação para a própria mente. Mas está mentindo. A mente da gente mente muito para a gente. Então, é aquela pessoa que diz: poxa, fui no médico, eu preciso perder 20 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Então, eu vou começar a fazer atividade física, mas não muda a alimentação. Não tem consistência na disciplina de dizer não para os alimentos que geram um efeito negativo no corpo, né? Um efeito inflamatório, um efeito compensatório, enfim.
Quer dizer, está mentindo para si mesmo. Está gastando a mensalidade da academia, está gastando o tempo que poderia estar de fato sendo eficaz, não está sendo eficaz. Está perdendo o tempo. Né? Por quê? Porque não está fazendo com eficácia, é justo. Então, por exemplo, isso é um conselho que eu vou dar para as minhas filhas. Se elas pensarem em passar, quando começarem a viver os processos seletivos, eu vou dizer, olha, você precisa querer mais que todo mundo. Você precisa querer mais que todo mundo. Por quê? Porque a gente precisa ter esse senso de responsabilidade e de justiça. Todo mundo quer. Todo mundo quer o resultado. Todo mundo quer a consequência boa. Mas nem todo mundo quer pagar o preço. Então, eu preciso querer mais, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer por onde, eu preciso suar, eu preciso sangrar, eu preciso me esforçar, me sacrificar. O resultado vem naturalmente. Agora a gente às vezes passa uma vida inteira mentindo para a gente mesmo, dando satisfações para a gente mesmo com as nossas atitudes, como se a gente de fato estivesse fazendo o que tem que ser feito e não está. E veja, perceba, é a palavra de Deus. Tomai cuidado com tudo o que é injusto. Então, pega o exemplo do processo seletivo para falar de tudo. Vai montar um negócio, aí morre de medo da concorrência, aí não faz as coisas do jeito certo, porque era o medo da concorrência, aí para no meio do caminho. Veja, meu amigo, minha amiga, você já venceu uma grande concorrência, você existe. Olha a concorrência que você viveu. Para tudo na vida a gente tem concorrência. Para tudo na vida a gente tem concorrência. Agora o nosso maior concorrente, isso não é clichê, não é palavra de coach, não é uma coisa assim batida, é uma verdade. É uma verdade. O maior concorrente da gente é a gente mesmo. Isso serve para a prova de concurso, isso serve para um negócio, um empreendimento, isso serve para a vida. Isso serve para o céu. O maior inimigo que a gente tem é o Satanás. Verifique se o maior inimigo que você tem hoje, que impede você de dar passos rumo à santidade, não é você mesmo, não é a sua preguiça de ser santo. Não é a sua preguiça de rezar, não é a sua preguiça de emendar a sua vida, não é a sua preguiça de ser radical e abandonar os pecados e abandonar as ocasiões de pecado. Nós precisamos fazer essa auditoria de vida com maturidade, com sinceridade. Porque é a palavra de Deus que está dizendo, tomai cuidado com o que é injusto, com tudo que é injusto. Porque os caminhos estão sempre diante do Senhor. As nossas escolhas estão sempre diante do Senhor. Sabe aquela coisa que a gente faz, sabe aquela coisa que você e eu nós fazemos mais escondida no segredo do nosso quarto, que a gente acha que não tem ninguém olhando? Está aqui a palavra de Deus. Os caminhos estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos a seus olhos. Deus vê tudo. E tudo é tudo. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo essa graça de verificar com maturidade, de identificar com maturidade todos os pormenores das nossas escolhas e decisões e comportamentos, para que a gente possa se emendar e parar de se enganar e agir concretamente. Porque Deus abençoa, meu irmão. Quando Deus vê quando Deus vê a gente se esforçando, quando Deus vê a gente lutando, suando, Ele dá a vitória pra gente. Ele vence por nós. Porque Deus é justo. Agora, você vai morrer de ir na capela, vai morrer de ir na igreja, mas você não faz o que tem que fazer, Deus não vai ser injusto. A não ser que ele tenha um ato específico, porque sabe que ali é uma estratégia de vontade dele para poder você viver aquele caminho e naquele caminho você mudar de vida, e se converter e ser salvo. Mas veja, aí é uma exceção, não é a regra. A regra é a justiça de Deus.
É a lei do plantio e da colheita. Então que a gente possa nunca perder de vista essa verdade que a própria palavra de Deus hoje está nos revelando. O Salmo vai dizer: o amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, veja, o que a gente deve pedir ao Espírito Santo? Respeitar a Deus. O santo temor é o respeito que se tem a Deus. E Deus, Ele ama incondicionalmente. Mas há uma predileção de Deus por aqueles que o respeitam, respeitam sua palavra e não desertam do amor a Ele. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu. Então veja. Traziam as crianças para Jesus tocar nas crianças, os discípulos as repreendiam. Quando Jesus viu os discípulos repreendendo as crianças, Jesus o quê? Se aborreceu. Então, quando você vê um papai e uma mamãe levando a criança para a missa e querendo que a criança fique na missa, porque ali ela vai aprender que é Jesus no altar, e a criança fizer qualquer tipo de barulho, e você deseja reclamar ou xingar até a nona geração daquele papai e daquela mamãe, lembre da palavra de Deus, porque aí você vai rezar uma Ave Maria, para que o casal consiga superar as dificuldades e fazer com que aquela criança ela permaneça ali quietinha, que ela vá se acostumando com o ambiente, com a Santa Missa, e ela vai ficando cada dia mais serena diante do altar. Esse é o nosso papel. Por quê? Porque Jesus está ensinando, abre aspas para Jesus: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Como é que é uma criança? Uma criança é vulnerável. A criança confia no pai e na mãe. Mesmo quando o pai e a mãe são maldosos e querem praticar uma maldade com a criança confia tanto neles que se submete à maldade. Por quê? Por causa dessa vulnerabilidade, dessa dependência e confiança total no pai e na mãe. E é essa dependência e confiança total que nós devemos ter em Deus, que é nosso Pai, que nos criou por amor, que nos criou para o amor, que nos deu o seu Filho por amor a nós. Devemos sim buscar sermos vulneráveis nas mãos de Deus, ter essa confiança absolutamente cega na vontade de Deus, porque tenha a certeza de que Deus tem o melhor para nós e que a vontade de Deus para nós é inclusive melhor do que a nossa, porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos e Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele é Deus e nós não somos. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de acolher a palavra de Deus, de acolher o reino de Deus como uma criança que tem um coração puro e que se confia cegamente à vontade de Deus, por ter certeza que a vontade de Deus é o melhor para ela, para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.